Voltamos às notícias, vamos continuar a desenvolver toda a atualidade. Os 500 milhões de dólares norte-americanos que haviam sido transferidos ilegalmente do Banco Nacional de Angola para o exterior já se encontram na posse da instituição. A notícia chegou por via de uma nota de imprensa do Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças informa em comunicado que no decorrer do ano de 2017, a empresa Mais Financial Service, administrada pelo cidadão angolano Jorge Gaudens Pontes e auxiliado por José Filomeno dos Santos, propôs ao Executivo a constituição de um fundo de investimento estratégico que mobilizaria 35 mil milhões de dólares americanos para o financiamento de projetos considerados estratégicos para o país e de um outro fundo de moeda externa que colocaria a quantia semanal de 300 milhões de dólares americanos para atender às necessidades do mercado cambial interno por um período de 12 meses. A operação seria intermediada pela Mais Financial Services e contaria com o suporte de um sindicato de bancos internacionais de primeira linha. O Ministério das Finanças refere que os promotores apresentaram como condição a capitalização de 1,5 mil milhões de dólares americanos por parte das autoridades angolanas, acrescido de um pagamento de 33 milhões de euros para a montagem das estruturas de financiamento. Para a montagem da referida operação, entre julho e agosto de 2017, foram pagos a Mais Financial Service 24,8 milhões de euros e em agosto do mesmo ano foram transferidos 500 milhões de dólares americanos para a conta da PerfectBit, entidade contratada pelos promotores da operação para fins de custódia dos fundos a estruturar. O comunicado refere que da due diligence feita pelo Ministério das Finanças e pelo escritório de advogados contratado, concluiu-se que a PerfectBit era uma empresa dormente, pertencente a um cidadão brasileiro de nome Samuel Barbosa, sem qualquer histórico em operações similares, e os resultados obtidos da PerfectBit recomendavam prudência. Em outubro de 2017, por orientação do atual titular do Poder Executivo, uma delegação encabeçada pelo Ministro das Finanças e integrada pelo então Governador do BNA e outros técnicos, deslocou-se a Londres com a missão de contactar os promotores e o dito sindicato de bancos que dariam suporte ao financiamento. Não foi confirmada a idoneidade da empresa PerfectBit e a delegação angolana a Londres concluiu que havia falta de capacidade dos promotores e da empresa contratada para estruturar e mobilizar os fundos propostos ao Executivo e não havia qualquer sindicato de bancos internacionais, conforme foi garantido ao Executivo. Havia na operação fortes indícios de fraude. Após a apresentação do relatório da missão ao titular do Poder Executivo, os promotores apresentaram por seu turno ao Executivo uma garantia financeira alegadamente emitida pelo Banco Credit Suisse, garantia essa que deveria ter sido apresentada e validada previamente às transferências de fundos efetuadas. Contactado pelo escritório de advogados do Ministério das Finanças em Londres, o Banco Credit Suisse não confirmou a veracidade da referida garantia, presumindo tratar-se de um documento falsificado. E, mediante todos esses factos de gravidade extrema, refere o comunicado do Ministério das Finanças, o titular do Poder Executivo orientou o então governador do BNA, Walter Philippe, a ordenar o banco HSBC Londres para o congelamento dos valores que estavam na conta da PerfectBit e o seu retorno para as contas do BNA. O banco HSBC Londres não pode fazer logo o retorno do valor, porque a operação teria já levantado suspeitas, tanto pelos seus órgãos internos, bem como pelos serviços britânicos de prevenção e combate ao crime financeiro. Pelo que as autoridades angolanas intentaram uma ação judicial de congelamento mundial dos ativos das entidades envolvidas na operação, junto do Tribunal de Londres, como medida de precaução, que resultaram na recuperação de 500 milhões de dólares norte-americanos e que já estão em posse do Banco Nacional de Angola. As autoridades angolanas, refere o comunicado do Ministério das Finanças, agradecem ao governo britânico pelo contributo prestado na operação, ao mesmo tempo que se mantêm empenhadas na recuperação da totalidade dos valores pagos no âmbito da estruturação da referida operação financeira, na recuperação de 24,85 milhões de euros indevidamente transferidos para a conta da empresa Mais Financial Service, resultantes da prestação de serviço não realizada.
O comunicado do Ministério das Finanças acrescenta que, face à gravidade dos factos, o processo continua a correr os seus trâmites na Procuradoria-Geral da República, que, no quadro das suas competências, atuará em conformidade com a lei.